Bom dia, seja bem-vindo ao programa A Ciência em Movimento. No destaque de hoje, a questão do planejamento estratégico da cidade de Petrópolis. Nosso convidado, Roberto Rizzo. 29 de outubro de 2019, eu sou Márcio Campos, estamos começando uma nova edição do programa A Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa A Ciência em Movimento e hoje, no destaque, a entrevista com Roberto Rizzo, na nossa pauta, o planejamento estratégico da cidade de Petrópolis. Rizzo, obrigado pela sua presença aqui, né? Você que é formado em Ciências Contábeis pela UCP, que é a Católica de Petrópolis, consultor da 3PGA Consultoria, com 22 anos de experiência em diversas áreas na gestão pública e hoje em dia está na consultoria legislativa da cidade. E vamos falar um pouco sobre a questão do planejamento estratégico, né, Rizzo? Um bom dia, fico agradecido pelo convite, é uma honra aqui estar participando desse programa. Rizzo, a gente tem feito um conjunto de programas para falar sobre a questão do planejamento estratégico. A gente acha importante, primeiro, a participação social, a questão de a gente levar essa informação para o cidadão, para ele pensar um pouco a cidade em que ele vive, em termos de políticas públicas e políticas sociais. Você, com a tua experiência aí dentro da prefeitura e na área de consultoria, na área contábil, qual a importância de um planejamento estratégico para a cidade e para a cidade de Petrópolis? Márcio, é fundamental, né? A gente estabelecer essa mudança de cultura, né? Para a nossa população entender o quanto que é importante esse processo para a nossa cidade, o quanto que isso vai ser determinante nas políticas públicas a serem produzidas na cidade. O planejamento ele vai dar a consistência necessária entre o sonho e a realidade, né? Entre você entender o que é necessário para a nossa cidade e como você realizar isso. Então, o planejamento estratégico ele cria a consistência para a gente poder estar realizando aquilo que a gente imagina que é muito bacana, que é muito legal, que é muito interessante, né? E para isso a consciência cultural dos nossos cidadãos é fundamental. Quando a gente fala assim desse tipo de planejamento, quer dizer, olhar a cidade para o futuro, e todo mundo fala aqui na cidade, pelo menos nas reuniões que eu participo, na cidade, Petrópolis é uma cidade gostosa de viver, né? Segura, mas a gente realmente quer crescer, de certa forma, com uma certa sustentabilidade, porque a gente vive também no meio de uma floresta, vamos dizer assim, né? Protegida. Então, como é que a gente pode fazer esse planejamento olhando para essa questão da sustentabilidade? A gente tem que fazer uma análise do contexto, né, do cenário que nós temos. Nós temos a cidade, ela é dividida em distritos, nós não temos bairros formais na cidade. Isso é algo que a gente... Isso é um problema? Isso é um grande problema, porque
Nós estamos à porta de um novo censo em 2020, né? Isso está sendo tratado, divulgado, né? Não com a expressão que a gente gostaria, mas é importante. E a gente deixa de ter informações, indicadores históricos, séries históricas, que poderão identificar e dar a análise gerencial que a gente precisa para saber se um índice de saneamento ele está aquém do necessário em determinada região da cidade, né? Nós temos aqui uma concessão de abastecimento de água, de tratamento de esgoto, que é uma das pioneiras no país, né? Mas o quanto que isso evoluiu? O quanto que isso evoluiu em determinadas áreas da cidade? Então, as nossas informações que são geradas, né, político-administrativamente por região, mas só em distrito, a gente está com isso não identificado permanentemente, né? Não, e em dados em porções menores, pormenores, é isso que eu queria falar, né? Isso atrapalha um pouco, porque você não tem um dado gerencial importante, né? Então, assim, a gente ter a identificação dessas questões é muito importante para você poder direcionar as ações do governo, né? Como qualquer empresa, a informação é fundamental, né? Então, a gente ter essas informações detalhadas, que a gente possa ter séries históricas, é de grande importância para a gente. E aí a gente tem uma questão que foi discutida, bastante, tem sido discutida, que é a questão da lei do uso e proteção... Parcelamento do solo. Exato, e parcelamento do solo, que é a Lupus, né? Como é que está essa situação, como é que ela avançou, em que ponto ela está, o que você sabe sobre isso? Eu recentemente estive à frente da Secretaria de Planejamento, a Coordenadoria de Planejamento e Gestão Estratégica, né, e a gente herdou essa situação, né, o plano diretor, que ele foi atualizado em 2014, ele tinha várias leis complementares a serem produzidas, né, e primeiramente a gente tinha um macrozoneamento, que é as áreas urbanas e rurais da cidade, a delimitação disso, não tinha sido feita a definição. Então, primeiramente, em 2017, nós aprontamos esse projeto foi encaminhado pelo governo, mas não foi à frente, não foi votado pela Câmara, não foi apreciado pela Câmara, e a partir disso nós teremos a questão do microzoneamento, que é a lei de uso e parcelamento do solo, né, que você determina por regiões da cidade, onde você tem a infraestrutura necessária, as condições que são pertinentes para determinada atividade econômica. A última lei que nós temos é a 5.393, ela é datada de 1998, né, então ela já passa de 20 anos, ela não teve atualização e vem sendo desrespeitada ao longo dos anos. Isso causa vários problemas, inclusive consequências de mobilidade urbana ruim para a nossa cidade, que é algo que veementemente tem sido repetido o questionamento de quais são as qualificações que nós temos. Nós tivemos agora um plano de mobilidade aprovado, recentemente, em abril desse ano, né, mas sem a devida adequação da lei de uso e parcelamento do solo, nós vamos ter grandes dificuldades. Então, nós vemos a construção de unidades residenciais em áreas que a gente não vai ter a capacidade de atender o tráfego que será produzido, né, nesses polos geradores de tráfego, né? Por exemplo, um grande condomínio é um polo gerador de tráfego, um grande mercado é um polo gerador de tráfego. Então, sem essa adequação, para a gente produzir as intervenções necessárias, mais complicações nós vamos ter para a cidade. Então, a revisão dessa lei é fundamental. Então, a gente iniciou um processo disso, inclusive com parceria da universidade, a Universidade Católica de Petrópolis se aproximou da gente, aceitou o nosso desafio, né? A gente tinha um desafio muito audacioso, já está votando no início desse ano esse projeto, né? Mas, infelizmente, eu acabei saindo em setembro do ano passado, setembro de 2018, e a gente não teve a evolução necessária. A gente sabe que as nem sempre caminham como a gente deseja, né? A gente tem as dificuldades no processo, né, do encaminhamento, e esse é um processo que ele é consistente e muito, assim, deve ser muito debatido com a sociedade, a participação da sociedade é fundamental, né? Então, essa lei é de vital importância para o desenvolvimento da nossa cidade, inclusive em análise às vocações econômicas que nós temos. Pois é, então vamos lá. A gente está falando sobre olhar para o futuro, né? Mas para olhar para o futuro a gente tem que olhar a nossa cidade no presente para entender um pouco dessas ameaças e oportunidades que elas geram para a gente poder fazer os investimentos necessários para chegar até lá, né?
A questão do uso do solo é uma das ameaças para se desenvolver, né? Vamos para as oportunidades. O que traz aqui para a cidade oportunidade no longo prazo que a gente tem que investir? Você falou de vocações. Essa é uma alternativa, trabalhar as vocações da cidade? Fundamentalmente, nós temos que olhar as vocações da cidade. Né? Petrópolis ela teve um nascimento, né, em cima... a gente era uma vila imperial, né? Foi uma cidade de veraneio do imperador, né? Fomos a primeira cidade com planejamento no nosso país, né? Lá o Major Frederico Keller, ele iniciou esse processo. Então nós temos os quarteirões determinados na cidade, né? Muito deles ainda são respeitados, outros modificaram um pouco, são os bairros informais que nós temos na cidade, né? Mas a gente trabalhar as vocações, né? Ao longo do tempo, algumas atividades econômicas que nós tivemos, algumas indústrias, elas se perderam, e as vocações ao longo do tempo elas foram migrando, né? O processo. Hoje nós temos uma cidade muito mais vocacionada. É a questão turística, sim, mas muito mais vocacionada para a questão de serviços, né? Nós temos uma identidade com a parte de tecnologia. Então, explorar isso é de fundamental importância para a evolução da nossa cidade. Nós temos uma capacidade de serviço, nós temos uma proximidade com um grande centro, que é a metrópole, que é o Rio de Janeiro. Fomos incorporados à região metropolitana, né? Isso tem consequências positivas, tem consequências negativas em relação a isso. Eu digo nem só com o Rio de Janeiro, mas com o Juiz de Fora também. Né? Também. Estamos aí no meio do caminho. A gente está aí e temos um problema no meio disso, que é o quê? Que é a infraestrutura de acesso. Isso. Né? Nós temos aqui uma concessão, que foi uma das primeiras concessões também de rodovia do país, né? Conversando com os técnicos da NTT, eles claramente colocam que foi a pior concessão que foi feita. A gente está passando por um processo de uma nova concessão. A participação nesse processo é de vital importância, inclusive identificando quais são as necessidades de acesso que nós temos à cidade, né? Porque esse é o principal modal, né? De transporte que nós temos, que é a rodovia. E a nossa rodovia está abandonada por uma empresa que também está falida, né? O grupo de comando está falido, e isso acaba prejudicando. Então, você identificar essas vocações, principalmente a área tecnológica, a área de serviço, isso é fundamental. Eu acho que Petrópolis também tem uma vocação enorme para a gente fazer uma atração do turismo de negócio. Né? Isso é algo que não é novo, não estou aqui dizendo algo sobre isso que ninguém se falou, pelo contrário, a gente sabe qual é o caminho, só que a gente tem que ter um processo mais consistente para buscar esse caminho. E aí o planejamento estratégico é essa ferramenta vital para a gente buscar esse objetivo. Estamos conversando com Roberto Riso, vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens.
Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento e hoje conversando com o Roberto Rizzo na nossa pauta, o planejamento estratégico da cidade. Rizzo, a gente encerrou a primeira parte do programa falando sobre a questão da importância do planejamento, que a gente tem que olhar, se a gente quer olhar para o futuro de alguma forma e chegar lá melhor do que hoje, a gente tem que se planejar para isso de alguma forma. E aí, olhando as nossas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, falamos um pouco sobre a questão das nossas ameaças, que é a questão da lei de uso, parcelamento e ocupação do solo, que é uma lei que tem que andar adiante. Aí falamos um pouco das oportunidades que nós temos, né? Que é a questão dos nossos acessos a duas grandes metrópoles, vamos dizer assim, uma metrópole, Rio de Janeiro, e uma cidade grande como Juiz de Fora. E vamos falar um pouco das nossas forças, né? O que nos move hoje em termos de cidade, para a gente poder fazer uma cidade melhor. E dentro dessa questão das forças, fazer um balizamento com outras cidades que lá atrás eram muito parecidas com Petrópolis, como Blumenau e Juiz de Fora, e hoje em dia elas se destacam, até mesmo Piracicaba, como tivemos aqui no programa passado, falando sobre ela, que lá atrás eram muito parecidas com a cidade de Petrópolis e hoje cresceram, tem um PIB muito mais expressivo, tem um orçamento muito maior do que o nosso. O que está faltando em termos de força nossa para alcançar essas cidades de referência? Petrópolis, eu acho que ele tem um mix necessário para a gente fazer a transformação que a gente tanto fala que é necessário, que a gente tanto almeja, que a gente vê como visão de futuro para a nossa cidade. Né? Nós temos aqui expressivas universidades, né? Temos aqui a conquista da UERJ, que foi a primeira faculdade de arquitetura da UERJ, da Universidade Estadual, uma universidade pública, né? Chegando para a cidade, isso é muito importante, né? Então, a gente tem um polo tecnológico expressivo, nós temos, na área de serviço, as condições necessárias para dar o salto, nós temos uma questão cultural bem sólida na nossa cidade, nós temos uma expressão histórica consistente, isso é uma pérola para a gente, né? Isso é importantíssimo. Esse é o maior atrativo que nós temos. Quando você recebe pessoas de fora da nossa cidade, que sejam elas visitantes nacionais ou internacionais, eles ficam assim, muito bem impressionados com o que recebem daqui da cidade, né? A nossa contemplação que nós temos no Rio, que isso está voltado ao planejamento que foi feito lá pelo Major Frederico Keller, né, na época do Império, porque lá nós tivemos uma concepção completamente diferente das outras. Então, acho que são forças, né, muito expressivas e que a gente tem as condições necessárias para dar a volta por cima. Né? A gente tem vários problemas, várias fraquezas. A questão da representação regional, representação política nossa é ruim. Nós geralmente não temos os representantes necessários a âmbito nacional e estadual, né? Nós não temos uma política de desenvolvimento do interior que seja antenada, né? Que seja assim contraposta às nossas vocações. Petrópolis ela tem uma situação logística interessante, ela é a principal cidade da região serrana, ela representa mais de 50% desse PIB da região serrana. Então, isso é importante e isso dá a Petrópolis a condição de ter a liderança necessária. Né? Só que nós temos que atuar também dessa forma. Né? Como uma reunião, como um fortalecimento das instituições sociais, das instituições civis representativas da nossa cidade, né? Com a cadeia produtiva intelectual, com as nossas academias, nossas universidades. A gente tem que criar as condições necessárias para isso ser conduzido. Né? E quando você fala de comparativo a outras cidades, a cidade de Juiz de Fora é uma cidade que está um pouco fora, né, do eixo principal de Minas, e ela acaba sendo uma referência. O mineiro diz que Juiz de Fora é a cidade mais carioca de Minas. É isso mesmo. Né? Então, isso é interessante, mas isso dá a ela uma condição logística interessante. Né? Isso fortalece ela. Né? Assim, a comparação com ela, eu não acho ela tão proveitosa, porque é ruim a gente comparar aquilo que é diferente. Já dizia Rui Barbosa que a gente compara os iguais com os iguais e os desiguais com os desiguais. Né? Então, Blumenau eu já acho bastante interessante. Ela tem uma questão de relevo parecido com a gente, né? A cidade de Petrópolis, lembrando, que é uma cidade com maiores índices de risco do país,
né? A gente teve há pouco tempo o Plano Municipal de Redução de Risco publicado, e isso é uma ferramenta fundamental para a nossa questão de planejamento de ocupação, né? A gente está falando de plano de lei de uso e ocupação do solo, isso é importante. E nós estamos falando também da questão das nossas fraquezas, né? E Blumenau, desculpa, estava voltando a Blumenau. Blumenau é uma cidade que tem uma questão turística muito forte. Agora, ela tem um potencial industrial que fica muito além da nossa capacidade. Fora a questão logística é muito boa. Né? E Petrópolis não usufrui disso. Eu acho que Petrópolis, né, aí é uma questão regional que é importante a gente dizer, né, quando teve uma mudança da legislação em relação ao ICM sobre os derivados do petróleo, né, e que com isso a gente teve uma coisa que está sendo muito discutida aqui, a questão dos royalties do petróleo, né, isso mudou um pouco o foco. Isso prejudicou Petrópolis. Petrópolis perdeu com isso. Petrópolis é uma das principais cidades no índice de participação do município para o ICMS, para a repartição do ICMS, né, que está prevista lá na Constituição, e com a questão do royalties prejudicou muito. Fortaleceu algumas cidades que não tinham essa força, né, por exemplo, Campos, por exemplo, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, né, Búzios, Arraial, cidades que não têm essa expressão, essa pujança econômica, né? Mas quando você trouxe a cadeia produtiva para esse local, né, a gente teve o investimento financiado pelo royalties do petróleo, que Petrópolis não tem, com essa expressão, né? Petrópolis arrecada na faixa de 20 a 30 milhões de royalties ano, enquanto a gente está falando de municípios aí que arrecadam 2 bilhões, como Campos. Né? Então, isso trouxe um prejuízo à cidade muito grande. Né? E com esse fortalecimento de investimento, trouxe também capital. Né? Então, com isso, as receitas oriundas dos serviços, oriundas da própria produção, da cadeia que movimentou essa engrenagem, né? Aumentou a arrecadação de ICMS deles e teve um grande investimento do INSS. Né? Qual é a vantagem que nós temos em relação a isso? Que nós não sofremos as instabilidades da cadeia produtiva do petróleo. Então, há pouco tempo, quando essas cidades caíram muito, né, Angra, principalmente, Macaé e Campos, tiveram um prejuízo enorme, Petrópolis se manteve. E com isso o índice de participação no ICMS foi melhor. Né? A gente avançou. Tá? Agora, a gente tem uma nova discussão sobre a distribuição dos royalties. Isso pode trazer mudanças positivas e negativas. Temos que aguardar o que vai sair do Congresso para a gente ter uma noção melhor desse cenário. Riso, a gente está chegando no final do programa. Sua sugestão para o cidadão participar, né, da questão do planejamento estratégico da cidade. O que ele tem que fazer? Márcio, eu costumo, quando converso com as pessoas, às vezes quando a gente tem a oportunidade de poder dividir um pouquinho nosso conhecimento, eu trato a gestão pública, e aí a gente está falando de onde nós vivemos, né? A gente vive em município, é como um condomínio grande. Né? Você não participar da discussão do que é a sua cidade é como você não participar de uma reunião de condomínio. Às vezes é chato? Às vezes tem matérias que você não domina? Tem. Entendeu? Mas é muito importante você dizer o que você quer. Né? Se você quer a parede do teu condomínio pintada de branco ou de amarelo, se a água que está sendo abastecida na sua unidade está sendo suficiente ou não. E a gente faz a analogia para os nossos bairros, entendeu? E para as nossas localidades. Então, participar é muito importante, ainda mais para a gente construir uma cidade melhor. Roberto Riso, muito obrigado pela sua entrevista. Foi um prazer. Te agradeço. Estou à disposição. Obrigado, Roberto. Estamos chegando ao final do programa Ciência e Movimento, nessa nossa série aí de 2 programas seguidos falando sobre o planejamento estratégico da cidade de Petrópolis. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.